Olá pessoal, então vocês acabaram de fazer a leitura do livro sobre a segunda lei de Newton e esse vídeo vai reforçar para vocês o que vocês aprenderam aí lendo o livro, né? Ou se você teve dúvidas, é um momento também que a gente pode tentar esclarecer essas dúvidas com o vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, segunda lei de Newton, né? O que o Newton percebeu aí quando ele escreveu a sua segunda lei? Ele percebeu uma coisa muito simples, mas extremamente importante. Tá? Ele percebeu que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada nele. Ou seja, ele percebeu que a força aplicada em um corpo, mais do que isso, a força resultante, essa força resultante ela é diretamente proporcional à aceleração que o corpo adquire. Né? Quanto maior a força, maior aceleração. Parece bem óbvio, né, na verdade. E isso a gente resume com uma equação muito simples. Né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Né? Essa equação é uma das equações mais importantes da física e ela é bastante simples, né? Veja que é fácil a gente trabalhar com ela. E a partir do seu desenvolvimento, a gente acaba chegando em outras equações também. Tá joia? Bom, o que eu tenho aqui então? Esse Fr é a força resultante, M é a massa e A é a aceleração. Tá? Então, eu vou colocar uma situação aqui para vocês perceberem como que a gente encontra a força resultante no corpo. Se eu tenho um bloco, por exemplo, né, em cima aqui de uma superfície, imagine que eu tenho essas forças atuando sobre o bloco. Olha, eu tenho esse F1 aqui que vale 50 newtons, um F2 que é igual a 40 newtons e um F3 em sentido contrário que vale 30 newtons. Então como que eu calculo a força resultante aqui? É simples. As forças que estão no mesmo sentido, você vai somar. Né? Então aqui para a direita eu tenho 90 newtons. E as forças que estiverem em sentidos contrários, você vai subtrair. Né? Então aqui vai ficar o quê? 90 menos 30. Tá? É só fazer isso daqui, olha lá. Mesmo sentido soma, sentido contrário você subtrai. Então a força resultante sobre esse bloco vai valer 60 newtons. Né? E aí você pega esses 60 newtons e joga na equação para achar a aceleração. Beleza, então é assim que a gente aplica a segunda lei de Newton, tá? Identificando primeiro as forças, depois achando a força resultante para poder jogar na equação. Ok? Vamos ver agora algumas situações para vocês perceberem como que essa força resultante vai interferir na aceleração. Então, olha aqui, ó, eu tenho essa primeira situação, no qual eu tenho de novo três forças com esses valores aqui. Veja, o F1 vale 40 newtons, o F2 também vale 40 newtons e o F3 vale 80 newtons. Então, olha só, o que nós temos aqui? Desse lado aqui eu tenho 80 newtons, né, para a direita e 80 newtons para a esquerda. Então qual seria a força resultante aqui? 80 menos 80, a força resultante vale zero. Então se eu aplicar isso aqui lá na segunda lei de Newton, se eu tenho uma força resultante que é igual a zero, a minha aceleração vai ter que valer zero também, né? Então, quando a força resultante vale zero, significa que eu não tenho aceleração. Né? E aí, se eu não tenho aceleração, qual é o estado de movimento desse corpo? Ele pode estar parado, né? Já que não tem aceleração, mas ele pode estar em movimento também, tá? Desde que ele tenha uma velocidade constante. Né? Então, quando a força resultante vale zero, olha só, eu tenho essas duas situações aqui. Ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Né? Lembra quando nós estudamos o movimento retilíneo uniforme? É o que? É um movimento retilíneo, mas com velocidade constante. Né? O que é aceleração? Aceleração é variação da velocidade. Se eu não tenho variação da velocidade, significa que a velocidade é constante. Tá? Então lembre-se disso. Quando a força resultante é igual a zero, a aceleração também vai ser igual a zero. E aí ele tem duas situações, ele pode estar parado ou ele pode estar em movimento com velocidade constante. Ok? Segunda situação, eu tenho um corpo que ele está se deslocando para a direita e ele tem essas forças atuando nele. Olha, o F1 vale 50 newtons
e o F2 vale 20 newtons. Qual é a força resultante nesse corpo? Eu tenho 50 menos 20, vai ser 30, né? 30 direcionado para onde? Para a direita, né? Porque está maior aqui a força para a direita, né? Então, veja bem, primeira coisa, a força resultante aqui, ela vai ser maior do que zero, né? Vai ser 50 menos 20. Então se a força resultante é maior do que zero, a minha aceleração vai ser maior do que zero também, né? Veja, e eu estou vendo aqui ó, que a força resultante vai estar para a direita, porque aqui eu tenho 50, né? Que é maior do que 20. Então essa força resultante está no mesmo sentido do deslocamento. Qual tipo de movimento eu tenho aqui então? Eu vou ter um movimento acelerado, né? A aceleração é maior do que zero. Ele vai estar então aumentando a velocidade à medida que ele se desloca, ok? Força resultante no sentido do movimento. Beleza, então vamos ver a terceira situação. Na terceira situação, o bloco ele continua se deslocando para a direita. Veja, o bloco continua deslocando para a direita. Quais são as forças que atuam nesse bloco agora? Eu tenho 30 newtons para a direita e eu tenho 60 newtons para a esquerda. Então aqui, olha só, como o bloco está deslocando para a direita, você faria 30 menos 60. Então aqui eu vou ter uma força resultante no bloco que vai ser menor do que zero, né? E a gente vai perceber aqui, olha só, que essa força resultante ela tem sentido contrário ao movimento, né? Então a minha aceleração também vai ser menor do que zero, eu vou ter uma aceleração negativa. Então que tipo de movimento é esse? É um movimento desacelerado, né? Como eu tenho uma força resultante contrária ao movimento, a minha velocidade aqui vai estar diminuindo à medida que o bloco se desloca, né? A força resultante tem sentido contrário ao movimento, velocidade diminuindo, ok? Então veja, é muito importante que você entenda essas três situações, tá? Primeira, quando a força resultante é igual a zero, você pode ter duas situações possíveis. Ou o corpo vai estar em repouso, ou ele vai estar se deslocando com velocidade constante. Tá? Quando a força resultante for no mesmo sentido do deslocamento, aí você vai ter um movimento acelerado. A velocidade está aumentando. Né? E quando a força resultante for em sentido contrário ao movimento, aí você vai ter um movimento desacelerado, né? A velocidade vai estar diminuindo, é como se o bloco estivesse freando, né? Como se ele estivesse parando, porque a força resultante é contrária ao movimento, então, movimento desacelerado. Então é isso daí. Sigam em frente, façam as próximas atividades, tá? E até o próximo vídeo.